Gostaria de agradecer muito o Gustavo pelo convite, né, de a gente poder participar desse painel. Vou me apresentar primeiro. Eu sou a Daniela Barbosa, eu sou gerente da área de sistemas de tecnologia da FortServe e uma das fundadoras do grupo Mulheres em Facilities. E hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com 3 amigas do mercado e também membros do nosso grupo. Meninas, podem se apresentar? Bom dia, obrigado primeiro pelo convite. Meu nome é Fernanda Carvalho, eu sou gerente de Facilities e ESG da Hold Elopar. Estou na área já há uns 14 anos e muito feliz com o convite aqui. Sou arquiteta também, urbanista formada, mas depois migrei a carreira. Oi, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, né, poder compartilhar nossas experiências. Eu sou Andrea Brown, gerente de Facilities da Dow. E eu estou para a América Latina agora como responsável de Facilities e Real Estate. E muito bom poder estar aqui para a gente dividir aí as experiências. Bom, eu sou a Érica Prata, sou sócia fundadora da KMX, arquiteta de formação também, especialista em ambientes corporativos e neuroarquitetura. E muito obrigada pelo convite. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje como é que esse mundo de facilities, que abrange muita coisa, né, dentro das operações das empresas. Então, quando a gente fala do bem-estar do colaborador, quando a gente fala de limpeza, de segurança, de ergonomia, né, e como isso acaba tendo uma sinergia muito forte com o mundo da arquitetura, né, que a gente traz aí a experiência da KMX para nos contribuir aí com essa parceria entre os departamentos, né. A primeira coisa que eu queria que a gente falasse um pouquinho é sobre a influência no planejamento, né? Como que os gestores de facilities podem impactar o planejamento arquitetônico desde o início? E quais os desafios dos arquitetos enfrentam para equilibrar estética e praticidade? Bom, é aquilo, né? A gente tem que fazer bem uma sinergia com o arquiteto, porque primeiro que a gente tem que conhecer muito a empresa, para onde vamos, qual que é o tipo do perfil do nosso cliente interno, para conseguir fazer um briefing um pouco mais assertivo. Então, é sempre entender que nem o nosso escritório ele é híbrido, então tem vários tipos de empresa, vários tipos de público. Então, não adianta eu fazer um padrão de arquitetura achando que vai se enquadrar a tudo. Então, o briefing eu acho que mais detalhado possível, levando em consideração a utilização e também o pós, porque é isso, a gente implementa o escritório, faz o projeto, mas depois quem vai continuar tocando ali a manutenção somos nós. Então tem que ser funcional sempre, né? Então o bom brief eu acho que mostrando ali a expectativa, a realidade da empresa, eu acho que é o melhor dos caminhos. É o que a gente sempre busca lá, pelo menos nós ali de facilities da holding. Complementando só, perfeito, Fernanda. Eu acho que assim tem que ser um projeto de todos, né? Então acho que assim, se é gerenciado por facilities o projeto junto com o time de arquitetura, tem que ter toda uma conversa, muita visita técnica, brainstorming até de falar, bom, hoje temos isso, para onde queremos ir, né? Então tá de acordo com a estratégia da empresa. Acho que não tem que ser também assim um projeto que às vezes você fala, poxa, é agora e daqui 3 anos. Não, é agora e vamos olhar daqui para, né? Longe, né? Acho que a médio e longo prazo. E isso também, assim, acho que vai muito do momento da empresa, onde a empresa quer chegar, e aí os arquitetos trazem com toda essa expertise, né? Tendência de mercado, o que está aplicando. E depois na operação, Facilities vai tocar, então, assim, a gente mais do que nunca vê que tem que estar desde o início, né, no projeto, porque aí, assim, quando a gente toca a operação e tudo, mas se a gente está desde o início, Facilities também faz o link com as outras áreas, então, seja o time de RH, o time de compras, o time jurídico, né, todo mundo envolvido, e agora também nas empresas a gente tem muito o UX, né, o Employee Experience, então também trazer os times, né, próximos para a gente ter toda essa conversa para ser um projeto de todos. Afinal, o escritório é para todos, né? Então, acho que é super importante aí essa sinergia, essa parceria. Eu acho que cada vez mais o papel do Facilities no planejamento do projeto de arquitetura, ele é cada vez mais importante. Então, vocês têm a vivência, vocês têm o histórico, a essência, a cultura da companhia, e isso é fundamental hoje para a elaboração de qualquer projeto. Né? Então, o projeto ele precisa ser eficiente e ele precisa ser adequado à operação. Né? Não basta só você trazer tendências de mercado, você trazer espaços bonitos.
e depois, como a Fernanda falou, como é que fica a usabilidade, como é que fica a manutenção, a operação. Então, a gente faz um processo de cocriação com a área de facilities, né? E cada vez mais as empresas têm uma área de facilities. Quando nós começamos lá 20 anos atrás, não existia. Então, era o engenheiro, era o arquiteto, era o comprador. Hoje, com esse protagonismo do facilities, eu acho que o ato de projetar, ele ficou muito melhor, muito mais assertivo. A gente trabalha muito com imersões, com entender o dia a dia da empresa, para realmente que seja um escritório adequado para quem vai usar. Então, acho que o desafio, né, como arquitetura, é isso, é conseguir captar as necessidades, os desejos e, principalmente, criar um espaço que traduza a essência da companhia. Outro assunto que também está muito em voga é a parte de sustentabilidade, né? Quando a gente fala de ESG, de praticidade, de sustentabilidade. E como é a escolha de materiais para otimizar a manutenção, garantir a maior durabilidade? De que forma a sustentabilidade pode ser incorporada sem elevar os custos operacionais? Lá na empresa a gente é um dos pilares, né? Então, sempre quando tem o primeiro brief, é realmente buscar os materiais sustentáveis. Então, desde a sua produção até o seu descarte. Então, é a cadeia completa que a gente tem que pensar, porque não adianta a gente pegar uma lata de tinta e você vê o processo totalmente químico, eles jogam o resto no esgoto, o que for. Então, a gente faz muito cuidadosamente essas escolhas. Óbvio que ainda os materiais são um pouco mais caros, não vamos falar aqui que ainda é barato ou muito competitivo o valor, mas eu acho que a justificativa do valor, ele acaba vindo no todo, né? No todo de o que vem por trás, né? A sua empresa está realmente pensando em maneiras verdes, em maneiras sustentáveis, na cadeia completa, ou ela só quer fazer um greenwash? Então, acho que isso também é muito da essência e do que a empresa tem como política. Nós lá temos essa política de realmente ter a cadeia completa. Então, a escolha do material a gente tenta fazer de todos os pontos. Então, tanto carpete, se de repente tem que trocar o carpete, não dá para lavar, não dá para reutilizar esse carpete. Pintura também para as bases de água, forro. Então, a gente tenta fazer todo esse movimento e mostra também até para os stakeholders, né? Tipo, valores ali, o que agrega, o que depois vira valor marginal. Porque, de repente, às vezes, é pouca diferença de valor, mas ele se marginaliza dentro do todo da obra. É isso aí, Nadal também, né? Sustentabilidade é um dos pilares. Então, assim, quando tem projeto, mesmo na operação, todos os produtos, desde mobiliário, carpete, né, forrações, tudo, e até a operação. Então, produto de limpeza, o copinho, o descarte, né? Então, acho que, assim, é um dos valores a sustentabilidade. Então, quando a gente pega o valor financeiro, então tem, como a Fernanda falou, infelizmente, né, ainda tem um impacto, mas assim faz a diferença. E eu acho que assim importante de tudo isso, né, é que isso seja visível para os funcionários. Né? Então, assim, a gente também tem trabalhado aí nos últimos anos de deixar isso visível. Então, falar assim, olha, aqui, né, esse produto tem... Né? Então, a gente conta um pouquinho da história. Então, seja agora, né, assim, quando está no projeto ou depois no dia a dia, a gente vai dando mensagens, né, para as pessoas saberem. Porque, senão, para a gente que está envolvida no dia a dia, a gente sabe. Mas para quem utiliza, né, para os funcionários que estão no espaço, acaba passando desapercebido. Mas, assim... sustentabilidade é um dos pilares mesmo. Eu enxergo que, além de materiais, as práticas sustentáveis, elas precisam ser aplicadas, né? A gente fala muito dos selos, dos certificados, mas não necessariamente você precisa buscar um selo, você ter o objetivo do selo para ter as práticas de sustentabilidade. Não só na escolha dos materiais, mas na execução da obra, no cuidado com a operação dentro da obra, o descarte correto dos materiais e depois da entrega, a operação, né? Então, em projeto, nós conseguimos desenhar algumas estratégias que contribuam para a sustentabilidade da operação. Né? Um exemplo muito simples, que antigamente você tinha uma lixeirinha para cada mesa. E num escritório de 200, 300 posições, imagina, era trabalho da pessoa do bem-estar em recolher os 300 lixinhos,
as pessoas tinham aquela comodidade de acumular o seu lixo individual. Então, se você cria uma central de lixos, você promove, é o que a gente chama de arquitetura ativa, né? Você faz com que as pessoas andem para descartar o seu lixo na central, você facilita a coleta, você consegue garantir uma questão de separação do Exato. lixo. Fica uma coleta seletiva e efetiva. Isso, né? é muito mais visível, muito mais fácil. Então, em projeto, a gente consegue determinar. Então, empresas que, por exemplo, não querem copinhos plásticos. Tá, todo mundo vai ter sua xícara, mas onde ela vai ser armazenada? Como ela vai ser lavada? Né? Então, nós já fizemos projetos onde nós projetamos lá uma máquina de lavar com capacidade tal que atendesse as 200, 300 posições. Então, tudo isso você vai pensando em conjunto, né? São as estratégias da empresa sendo aplicadas na prática. O legal eu acho que esse comportamento... Desculpa. O legal que elas também falaram é que, como faz a conscientização dentro do escritório, você leva para casa isso. Sim. Então, você acaba conscientizando e a pessoa também disseminando, né, a informação. Então, isso é legal também dessa cadeia, né? Isso é complementar que acaba criando até um comportamento inconscientemente mais sustentável, né? Com certeza. Um exemplo disso é a questão da lixeira, né? As pessoas acabam imprimindo menos porque você tem que andar, não tem que rasgar o papel. Então, inconscientemente, acaba trazendo uma sustentabilidade aí nas ações, né? São hábitos. São hábitos sustentáveis, hábitos mais corretos. E isso você vai contribuindo, vai expandindo, vai além do office, né? E essa coisa de levar para casa é muito, muito interessante, né? Porque até essa geração, né? Eu tenho uma filha de 17, então eles já vêm com uma consciência de coleta seletiva, de descarte completamente diferente, né? Para então, eles é normal, né? Já é o normal, já é o certo. Normal. Então, assim, a gente acaba levando para casa, mas ao mesmo tempo a gente acaba trazendo para a empresa coisas que a gente aprende com eles, né? Com certeza. Agora, pensando no impacto e na satisfação, né? De que maneira essa facilidade na manutenção impacta a experiência do usuário final, né? Aquilo que a gente estava comentando. E tem alguma métrica, tem alguma maneira que comprove esses ganhos operacionais nessa integração entre o facilities e essa arquitetura toda pensada aí em sustentabilidade, praticidade? Eu acho que pós a pandemia dá para mensurar vendo as pessoas irem para o escritório, né? Porque é o desafio, acho que de todos nós, é reter ali, é realmente convidar os colaboradores a voltar para o escritório. Esse é um desafio, acho que de todos. Então, você vê o escritório, casa cheia, é ótimo para a gente, já dá para perceber que o pessoal gostou do que foi implementado, gosta de estar ali. E a gente precisa disso, né? A gente passou um momento muito separado, então as ideias acabavam parando às vezes, perdeu um pouco da sinergia também as empresas. Então, ver o escritório mais cheio, acho que já é um sinal positivo. Claro que dentro das empresas também a gente acaba fazendo bastante enquetes sobre se está gostando, vai desde o pãozinho que a gente oferece, o cafezinho, o copo, até as instalações também, se a luz está adequada, se o banheiro está limpo, se ela se sente confortável. Então, a gente tenta fazer essas enquetes, mas a gente acaba fazendo a mensuração também do próprio workplace, né? A gente tem os monitores de check-in, check-out, e a gente vê que o reflexo da arquitetura convidativa faz com que as pessoas se sintam acolhidas no espaço, seguras. Então, elas têm vontade de ir para o escritório para fazer a troca e para sentir também o ambiente ali que ela não tem na casa dela, provavelmente. Então, a gente mensura desse modo, né? Os check-in, check-out, a gente vê pela quantidade de pessoas no escritório, quantidade de eventos que eles acabam promovendo, porque tem muitos pequenos encontros, mas para fazer projetos rápidos ou não. Mas você vê que existe uma interação agora. As pessoas, uma convida a outra para ir para o escritório. Vamos fazer uma reunião? Vamos. Aonde? Antes era no coworking, na casa, não sei. Agora não, vamos lá no escritório, naquela área é mó legal, tem uma descompressão, dá para a gente trabalhar. Então, a gente sente nisso, assim, a gente consegue mensurar. Acho que é bem isso, assim, é a casa cheia, né? Então, acho que assim, a gente fala taxa de ocupação, mas é ter o escritório cheio, né? Então, assim, por mais que também na DAO a gente tem um perfil, né, híbrido, mas
A gente fala assim, bom, então que dia você vai? Agora já não é mais que dia você vai. Fala assim, quando você está lá, eu vou. Né? Então, assim, e tudo isso faz parte, né? Então, assim, do projeto, ter um ambiente, né, colaborativo, que a pessoa se sinta bem e ter os mimos, né? Aí na área de facilities eu falo, a gente tem os mimos. Então, um café, uma cafeteria bacana, que tem horários alternados, que tenha, de repente, refeições rápidas, né? Então, assim, acho que isso a gente consegue mensurar, né? Se for por aí, a taxa de ocupação e também acho que pesquisa de satisfação de ambiente, né? Então, assim, para ver, então, na questão do funcionário, o funcionário se sente bem, acha que aquele ambiente faz parte, né? Ele se sente envolvido, ele se sente abraçado, né? Eu costumo falar, ele se sente abraçado, tem a ver com ele. Até outro dia, né, uma pessoa falou, nossa, Andréa, eu só venho para cá para tomar o cappuccino. Eu falo, nossa, que bom, né? Tipo, é melhor do que o da sua casa. Então, acho que, assim, é uma soma, né? Então, assim, a parte de arquitetura e com a nossa operação de facilities, então, assim, essa estratégia do que ter de diferente no escritório, né? Então, lá a gente conseguiu implementar aquela máquina de água saborizada, não fazendo propaganda, não vou falar marca, mas, assim, é um diferencial, né? Então, a pessoa gosta de água com gás, sem gás. Então, assim, tem esses mimos que fazem a diferença. E a gente produz muito melhor num ambiente agradável, né? Isso é certo. Acho que é isso. Como arquitetura, nós precisamos contribuir para esses resultados, né? O mensurar a satisfação, nós conseguimos acompanhar o pós-ocupação e gostamos de fazer isso para entender se as estratégias projetadas alcançaram os objetivos, né? E para isso a gente tem um grande desafio, porque muitas vezes as empresas nos acionam e falam, olha, eu preciso de um projeto que traga o meu colaborador. Só que não é só o projeto que vai trazer o colaborador, né? É um conjunto de políticas e, de novo, é a cocriação, é entender a empresa. A gente precisa entender a área de gestão de pessoas, a tecnologia. Poxa, você tem uma tecnologia adequada para promover e prover a sua equipe daquilo que ela precisa? E o nosso olhar vai muito para o que no home office falta e que o office pode oferecer de melhor. Porque é uma resistência muito grande, mas a gente sabe que trabalhar só no home office também não é o melhor dos mundos. Então, entender o que nós podemos potencializar para competir com o home office, porque na verdade o que virou é isso, né? O escritório, ele compete com o conforto da casa, com o não deslocamento e com tudo que a gente já sabe. Então, a gente precisa realmente promover não só o lugar bonito, mas que tenha a tecnologia adequada, que tenha o espaço configurado para as atividades que vão ser desenvolvidas, né? Não adianta você colocar várias salas colaborativas se a equipe não trabalha em colaboração. Ou, né, falar, eu vou promover vários ambientes individuais se o pessoal gosta de trabalhar junto. Então, conhecer... E até se a pessoa vai para o escritório, é para encontrar com os outros, né? Porque, assim, se você tem um trabalho de foco, você fica em casa, né? Se eu vou ficar... Então, assim, eu vou para o escritório para ficar sozinha numa sala? Não, eu vou para encontrar, eu vou para dividir. Então, acho que é muito isso, né? É entender e ter todos os ambientes, né? Mas provocar. Sim. Provocar o uso, né, Sim, Érica? Eu acho que provocar o uso, entender como é o funcionamento. Então, é a arquitetura muito mais como estratégia, e não só como a beleza do espaço, o espaço confortável. Ele tem que ser bonito, ele tem que ser acolhedor, mas ele tem que ser eficiente, ele tem que entregar. Então, como é que estrategicamente nós conseguimos fazer com que as pessoas também entreguem o melhor dentro daquele espaço? Então, é isso que a gente vem estudando, a própria neuroarquitetura, o Workplace Strategy, são metodologias que a gente aplica para alcançar esses resultados. O que eu acho importantíssimo também com a arquitetura, e tem que estar muito conectado mesmo, é porque às vezes a gente fica tão ali na operação, né, nós de facilities, que a gente acaba esquecendo algumas coisas, assim, do que é necessário. E a arquitetura acaba trazendo vários insights pra gente, do que está acontecendo. Será que isso aqui não seria legal? Você mudar isso, aquilo? Porque a gente fica bitolado, trabalhando, né? Essa é a realidade, apagando incêndio todo dia. Então, a arquitetura, assim, é um ponto ali de virada de chave pra gente também. Então, acho que é muito importante ter, tanto a gente passar o brief ali pra arquitetura falando
o que a nossa empresa precisa, mas também esse conhecimento de mercado que eles trazem, essa bagagem do, olha, pensou nisso, pensou naquilo, insights total. E não só de espaço, né? Assim, às vezes os materiais, né? Então, uma textura, a cor, mas uma textura que traz um aconchego, que remete, né? Então, acho que assim, a arquitetura traz tudo isso pra gente que tá ali, né? Tocando dia a dia, tratorzão. Pensando que entrou uma geração no mercado de trabalho aí durante a pandemia, realmente, né, tornar um ambiente convidativo para que eles aceitem, né, trocar o home office pelo office, realmente a arquitetura contribui bastante aí para esse cenário, né? E aí eu queria fazer uma abertura para cases, né, se vocês querem compartilhar algum case positivo ou negativo, né, que tenha acontecido aí ao longo da trajetória de vocês, principalmente a Érica aí com todos esses projetos inovadores aí que a KMX traz, né? Porque o escritório deles é uma delícia. Bom, eu acho que nós temos um case juntos aqui com a Elopar, né? Um estudo que funcionou muito bem, uma área nova que não existia na holding. Eles precisavam conectar as empresas da holding em um ambiente realmente que promovesse a integração, a colaboração e a convivência, né, das equipes. E como eu citei, a gente tem todo um trabalho de imersão que nós fizemos juntos com a equipe da Fê, e o resultado foi muito bacana, assim, ficou um projeto muito personalizado e que realmente atendeu aos objetivos, né? Então, esse trabalho a quatro mãos, ele se mostra muito efetivo, né? E não é só porque eu estou com as mulheres de facilities, mas a gente vive isso, né? Eu brinco que a gente carrega o crachá, a gente faz parte da equipe durante todo o processo, né? 6, 8, 10 meses, dependendo do tamanho do projeto. Então, é um trabalho de parceria, de entendimento, de estar junto e entregar junto melhor, né, para a equipe. Então, nós temos o mesmo objetivo. O cliente interno da área de facilities é o nosso, né? Então, assim, acho que é um case bacana o que a gente fez com a Elopar. É um case que ficou lindo mesmo, até porque as empresas do grupo têm o nome Elo. Então, elas pegaram isso e fizeram realmente uma conexão ali, um elo. E ficou lindo o projeto, maravilhoso mesmo. A gente está rezando para esse projeto ir para frente agora. Mas como nem tudo são flores, eu vou falar de um péssimo também, né, gente? Porque não adianta a gente só florear aqui que é tudo lindo, mas não é. A gente também, até para essa questão de concepção e novidade, o que é pós-pandemia, o que não é pós-pandemia, o que é tão importante também ter esse brief, ter ali o brainstorm, como elas comentaram, porque a gente fez um projeto logo pós-pandemia e estava naquela onda de tudo tem que ser flexível, tudo tem que mudar, a mesinha tem que ir para lá, tem que virar para cá, tudo tem que acontecer para tudo, né? Porque ninguém sabia como seria o retorno. E, enfim, que muitos dos nossos mobiliários acabaram sendo móveis, de fato, mas estavam sem elétrica. E hoje eu não sei o computador de vocês aqui, meninas, mas o meu, ele dura 2 minutos fora da tomada. Então eu tenho que andar uma tomadinha do lado, ali um power bank, um gerador do lado. E, enfim, acabou que quando as pessoas começaram a retornar para o escritório, gente, não estava nada acessível aquelas tomadas no chão, porque você imagina um cadeirante ter que pôr a tomada, uma pessoa grávida, uma pessoa obesa, não conseguia pôr. Então, acabou sobrando isso para o time de facilities, para a gente fazer adaptações nas mesas para elas terem a tomada. Uma coisa, vamos pensar, simples, né? Mas que não teve esse cuidado lá atrás. Então, por isso que vale muito a pena do que até elas também falaram de quanto tempo. Tudo bem, a pandemia ia acabar. Um momento ou outro as pessoas iam retornar para o escritório. Então, eu estou fazendo um projeto a curto prazo, médio ou pelo menos longo, porque é um investimento grande. A gente tem um CAPEX enorme para pagar, né? Então, tem que se diluir esse CAPEX, explicar também para o stakeholder o que acontece. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, assim. Então, os cases tem que tomar cuidado, gente, porque tem muito ponto negativo, sim. É claro que a gente só descobre alguns utilizando e aí depois você aprende com o erro, mas esse aqui é o caso para vocês não fazerem essas mesas sem tomadas, tá? Já deixo aqui a minha dica. É o projeto Pé no Chão, né? E a gente gosta muito de trazer um projeto que seja prático, que seja utilizável, né? Essa coisa de tendências.
Agora a moda quais são as tendências? Cara, a tendência é o melhor para você. Em que momento a tua empresa está? Eu atendo empresa que ainda trabalha naquelas estações workstation em L, que é estação de trabalho, sala de reunião e aquele cafezinho minúsculo. Né? Quando a gente fala das grandes corporações, o momento é outro. Mas quando a gente abre essa visão e enxerga todo o mercado corporativo, vários padrões de empresa, não que sejam empresas pequenas, tá? Mas são empresas que ainda não estão, né, nem em 50% da tendência lá de fora, ou do que está acontecendo nas grandes. Então é muito diversificado, muito. Eu acho que assim, falando um pouco de flores e um pouco de dores, né, que sempre temos, mas eu acho que não sei, pelas minhas experiências, né, eu já, felizmente, passei por 2 grandes projetos, né, então 2 mudanças do escritório central da Dow aqui na América Latina, e aí eu, né, acabei de mudar, né, em setembro a gente mudou para o novo escritório, e no passado também, há 15 anos, eu participei. Então, assim, tem algumas dores, muitas, cicatrizadas, mas quando a gente olha a cicatriz, né, fala, opa, tem a isso casquinha, aqui, né? Tem a casquinha. Mas, assim, então, acho que só para enfatizar que no projeto tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, assim, o time de arquitetura, né, vai entender como é o nosso ambiente corporativo, mas nós que estamos lá dentro também temos que buscar os aliados, né? E falar, bom, então tá aqui, isso aqui tá contemplado, isso não tá. E por mais que a gente esteja na operação, às vezes tem coisas que a gente passa, né? Então, assim, na Dow a gente tem aí os grupos de afinidades, né? Então, assim, questão de acessibilidade, né? É fortíssimo. E aí, assim, a gente que está como facilita no dia a dia, a gente sabe disso. Mas no projeto, né? Então, você fala, tem norma, tem isso, tá? Só que não é só norma, né? Vamos além, né? Então, assim, acho que tem muito esse olhar, que acaba sendo um olhar holístico mesmo, né? Então, assim, e que só uma equipe diversa traz, né? Então acho que assim tem várias histórias, se a gente for contar aqui tem N histórias, né? Mas assim é interessante que você comentou da questão do ambiente colaborativo, né? A gente tem vários espaços lá colaborativos e que estão lindos, maravilhosos, né? Super bacanas. E no começo as pessoas falam, mas aqui pode sentar. Mas é tão bonito esse lustre. É nosso, né? É pra gente. Aliás, é isso. Então também assim, vai muito da gente que está no dia a dia, né? E Facilities tem muito isso, contato direto com as pessoas, chegar e ir falando, né? Ir conversando e utilizando também. Né? Porque às vezes a gente fica, então, utilizar os espaços e fazer acontecer, né? Então, assim, porque foi tudo pensado com muito carinho e teve um custo grande financeiro, de trabalho, então acho que é isso, né? Assim, mas temos dores e flores. Eu gostei dessa, dores e flores. E é legal só a gente não esquecer da engenharia, porque a gente fala muito da arquitetura, mas o casamento da arquitetura com engenharia, né? Então a gente, como projeto, nós pensamos de uma forma completa. Por exemplo, sistema de ar-condicionado, instalações elétricas, segurança, isso tudo é de responsabilidade da operação de facilities. Então é muito importante pensar nisso também para o pós, para a própria manutenção, atendimento de norma, óbvio, é padrão, mas são heranças de projeto. Sim. Que não bem alinhadas antes acabam virando as dores, né? Meninas, mais alguma consideração que vocês queiram fazer? Eu acho que, assim, só agradecer e só também, assim, dividir, acho que eu e a Fernanda sentimos muito isso, o que nós, como, né, Facilities e como mulheres de Facilities, evoluímos muito nos últimos anos. Sabe? Então, assim, eu estou há 20 anos, né, na área e, assim, eu falo, uau, que orgulho e que bacana e que protagonismo a gente está tendo dentro, né, no mundo corporativo e nas empresas que a gente está, e isso cabe a nós. Né? Eu acho que assim, é mérito nosso, porque é estar envolvido aí atrás, não é aquela coisa, esperar ser acionado, né? Eu acho que assim, a gente está ali à frente, então assim, é muito bom estar, né, compartilhando e vendo, né, o quanto evoluímos, isso é muito bacana. Não, realmente, nós mulheres assumimos um protagonismo grande agora, né, frente ao mercado de facilities, né? Vídeo de movimentação do grupo, o lançamento do livro, né, o primeiro livro de mulheres em facilities, contando a trajetórias aí de mais de 30 mulheres.
Então mostra só o nosso protagonismo aí na área, né? Exato, essa sororidade, né? A gente agora somos parceiras, uma começa a trocar network com a outra, tô com dúvida, me ajuda nisso. Então, acho que foi uma aliança gigantesca e Mulheres de Facilities, óbvio, ali o grupo é protagonista nisso, porque faz essa interação entre todas, essa ponte que às vezes uma não conhece a outra e está com problema e a outra vai, ajuda e indica em fornecedor. Então, é só agradecer mesmo também até a Office, agradecer Mulheres de Facilities, porque esses encontros assim são super importantes para nossa irmã. Só vou assinar embaixo aqui. Só assina embaixo, reforçando o agradecimento. E é gratificante, sim. Quando eu comecei na área arquitetura, engenharia, sempre foi uma área muito masculina. O mundo corporativo, a gente sempre trata com alta gestão, muito masculino. Então, nós participávamos de reunião com aquelas mesas enormes de diretores, eu, minha sócia, as duas únicas mulheres da mesa, e hoje quando eu chego numa sala de reunião só tem mulheres, é maravilhoso, né? Essa conversa aqui e facilities não só das profissionais atuantes de facilities, mas nós da arquitetura, da execução, participando desse dia a dia. Eu acho que é isso, cada vez mais contribuir, estar junto. Eu acho que já é lindo o Facilities participar do board estratégico da empresa e ainda ser representado por mulheres, sensacional. Meninas, Érica, Déia, Fê, obrigada por ter aceitado participar do painel. Agradecer novamente aí o Gustavo por nos convidar aí, né, para fazer parte aí dessa 10ª Arena Office aqui dentro, Office Connect, né, aqui dentro da feira. Obrigada. E um bom retorno, né, para o trabalho. Obrigada. Até mais. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.